Esse daqui é o trabalho para resolver as questões da prova de cálculo 1. Eu peguei a questão 28, a questão 85, a questão 129 e a questão 178. Na questão 28, dizia que seja g de x, x ao cubo, e FOG de x seja igual a x sobre x mais 1, encontre f de x e o domínio de x. Para isso, eu usei a propriedade que o FO de x seria a mesma coisa que o f de g de x, e sendo g de x, x ao cubo, eu substituí aqui nesse valor. Para o x ao cubo, nesse caso, virar x sobre x menos 1, deve-se tirar a raiz cúbica de x ao cubo, para assim ele virar x. Dessa forma, eu teria que o f de x seria a raiz cúbica de x sobre a raiz cúbica de x menos 1. Porque aí, substituindo o valor de x por x ao cubo, eu teria este valor de x sobre x menos 1. Para isso, depois disso, aliás, eu devo encontrar o domínio do f de x. O domínio, basicamente, é a condição de existência. Com isso, a condição de existência seria que o denominador dessa fração seja diferente de zero. Logo, raiz cúbica de x menos 1 tem que ser diferente de zero. Logo, x tem que ser diferente de 1. Portanto, o domínio é os reais menos 1. Já na questão 85, eu tenho o f de x, que é x mais 4 sobre x menos 2, e pergunta em quais pontos x e a sua inversa se cruzam. Antes, para conseguir descobrir em qual ponto eles se cruzam, eu devo encontrar a inversa de x. Para encontrar a inversa de x, eu uso a notação de que f de x é igual a y e substituo na própria função. Para assim, isolando o x, eu descobri qual que é a inversa de f de x. A inversa de f de x, no caso, então, é menos 2x mais 4 sobre 1 menos x. Para f de x e a inversa de x se cruzarem, elas devem ser iguais. Logo, eu chego neste valor. Logo, eu igualo x mais 4 sobre x menos 2 com menos 2x mais 4 sobre x menos 1 menos x. Fazendo a multiplicação em cruz e depois resolvendo e simplificando todos os termos, eu chego que x ao quadrado menos 3x menos 4 é igual a zero. Resolvendo essa equação de Bhaskara, eu chego que os dois valores de x são 4 e menos 1. Os pontos são coordenadas, logo eu devo achar os valores de y e os valores de x para poder dar a resposta final. Portanto, eu substituindo x1 e x2 em f de x, eu chego no ponto 1 e no ponto 2, conforme é visto na resolução aqui na tela. Substituindo o f de 1 por 4 e o f de 2 por menos 1. Substituindo esses valores, o f de 1 daria 4 e o f de 2 daria menos 1. Logo, os dois pontos onde o f de x e a sua inversa se cruzam são os pontos 4, 4 e menos 1, menos 1. Já na questão 129, eu deveria encontrar o limite de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Utilizando as técnicas algébricas, eu sei que x ao quadrado menos 9 é a mesma coisa que x mais 3 vezes x menos 3. Isso dividido por seno de x menos 3. Com esse limite tendendo a 3. Substituindo x menos 3 por t, eu vou ter que t tende a 0, por causa que x tende a 3.
Ao mesmo tempo, o produto dos limites é a mesma coisa que o limite dos produtos. Portanto, eu tenho que o limite de x tendendo a 3 é x mais 3, vezes o limite de t tendendo a 0 é t, o limite de t tendendo a 0 de t sobre seno de t, resolvendo, usando mais técnicas algébricas e substituindo o x por 3 no limite de x mais 3, eu tenho que aqui vai ser limite de x tendendo a 3 de 6. Quando se tem um limite de um valor constante, o limite é o próprio valor constante. Já aqui, eu tinha que o t sobre seno de t, mas se eu multiplicar ambos os lados por menos 1, eu vou ter que seno de t sobre t, tudo elevado a menos 1. E isso daqui é um dos limites fundamentais, que é a mesma coisa aqui, como é explicado aqui em cima. O limite de t tendendo a 0 de seno de t sobre t é um limite fundamental, que vale 1. Logo, o limite de 6 com x tendendo a 3 vezes o limite de 1 elevado a menos 1 com t tendendo a 0 vai ser 6 vezes 1. Logo, esse limite de x ao quadrado menos 9 sobre seno de x menos 3 é igual a 6. E essa é a resposta do limite. Já na questão 78, ele me dá uma função composta e me pede o valor de c para que essa função seja contínua. Para a função ser contínua, ela tem que satisfazer 3 coisas. O limite de x tendendo pela esquerda e pela direita tem que ser igual. O f de x existir e o f de x ser igual ao limite, ser igual ao seu limite. No caso, o f de 2 ser igual ao limite de x tendendo a 2. Para isso, primeiro eu vou fazer o limite de x tendendo a 2 pela esquerda, que seria o limite de cx menos 7, que no caso daria como resposta 2c menos 7, quando se substitui o x por 2, e o limite de x tendendo a 2 pela direita seria esse valor de raiz quadrada de x ao quadrado menos 3 dividido por x menos 1. Substituindo x por 2, eu teria que o limite é 1. Portanto, para ser contínua, o limite pela esquerda e o limite pela direita devem ser iguais. Logo, 2c menos 7 tem que ser igual a 1. Logo, c igual a 4. Satisfez a primeira propriedade, deve satisfazer a segunda, onde f de x deve existir. Para f de x existir, o seu valor em 2, no caso, por causa que eu estou querendo ver o limite de 2, de x tendendo a 2, o f de 2 teria que existir. Vendo se o f de 2 existe ou não, o f de 2 é esse valor aqui, porque quando x é maior ou igual a 2, f de x é esse valor. Logo, substituindo x por 2 aqui, dá 1. Como é visto aqui, o f de 2 dá 1, que é o mesmo valor do limite de x, tendendo a 2. Logo, o f de x existe, o f de x é igual ao limite de x tendendo... O f de 2 existe, o f de x tendendo a 2 existe, e eles são iguais. Portanto, a função é contínua quando c é igual a 4.